Produção Kiko Bernardoni e Cristiane Alcalá. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cristiane Alcalá e está no ar o Comunica, Fica a Dica, o seu programa que é um panorama sobre o universo da comunicação. Boa tarde para você que nos acompanha aqui na Vibe Mundial, também no YouTube da Vibe. E olha, gente, estou muito feliz porque hoje eu estou recebendo aqui um convidado pra lá de especial. É o terapeuta holístico Rafael Valente, do Via Energia. Tudo bem, Rafa? Oi, Cris, tudo ótimo. Eu tô super emocionado de estar aqui com você. A voz tá até um pouco embargada, porque é uma emoção estar aqui na Rádio Vibe Mundial FM, você com essa super jornalista, o meu primeiro contato com São Paulo, e você abrindo essa porta para mim. Eu sou muito grato por essa oportunidade, viu? Ah, eu que agradeço. Eu já sou fã, viu, pessoal, do Rafael. Na verdade, eu até estava comentando com ele nos bastidores que a gente, como jornalista, sempre entrevista muitas pessoas ao longo da carreira, mas o Rafa tem um trabalho lindo assim na internet que a gente vai conhecer um pouco mais. Eu tenho certeza, inclusive, que muitos ouvintes da Vibe Mundial já te acompanham, porque o Rafa trabalha muito com a questão das terapias holísticas, com a questão da espiritualidade. Tem esse livro lindo que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais, que é Os Seres Energéticos. Mas assim, vou parar de te apresentar, Rafa, para pedir para quem tem perguntas sobre comunicação e espiritualidade participar aqui do Comunica Fica a Dica desta quinta-feira pelo telefone 11 3171 0221, 3171 0221. Tem também o YouTube da Vibe Mundial, a gente está ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo aí que nos acompanha via YouTube, internacionalmente também. E também vocês podem acompanhar o nosso programa pelo @jornalista Cristiane Alcalá e mandar lá a sua pergunta, @jornalista Cristiane Alcalá. Rafa, então eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre como você chegou a ser um terapeuta holístico e que trabalho que você desenvolve hoje, para quem ainda não te conhece, saber um pouco mais sobre você. Obrigado, Cris, pela oportunidade. É legal demonstrar para as pessoas que a vida não é necessariamente uma linha reta, né? A gente traça planos, mas a vida vai fazendo outros planos. Então, assim, a minha carreira foi toda construída na área de tecnologia. A minha formação, a minha graduação é em TI. Mas na instituição onde eu estudei, lá na faculdade, a gente tinha uma parceria com a turma da comunicação, com os alunos. Então, eu dava aula de informática para os alunos de comunicação. Isso já foi meu primeiro contato com a área. E me formei em TI, eu sou do interior de Minas, sou nascido na cidade de Caratinga, Minas Gerais, e aí fui para Brasília trabalhar como consultor de TI. Construí uma carreira super sólida nessa área, desenvolvi projetos assim, internacionais de grande complexidade, me tornei consultor, gestor de TI e trabalhava com governança. E aí, na pandemia, no comecinho de 2020, logo que a Covid chegou no Brasil, que foi aquele caos e as pessoas começaram a ficar em casa, não sabiam o que ia ser do futuro, os contratos onde eu atuava como consultor, eles foram paralisados. E aí, como muita gente, como a maior parte dos brasileiros, eu fui desligado da empresa onde eu trabalhava. E eu já, nessa fase, Cris, eu já atuava com uma técnica holística, né, que a turma aqui da Rádio Vibe Mundial FM gosta muito desses assuntos relacionados à espiritualidade. Então eu trabalhava assim, comigo, como autotratamento, como autoconhecimento. Eu gostava de praticar meditação, eu conhecia um pouquinho do Reiki, apesar de ainda não praticar, e eu atuava com uma técnica energética chamada de radiestesia. Lá nos idos de 2019 ainda não era tão conhecido aqui no Brasil. E fazia isso como autotratamento. Quando veio a pandemia, que ficou tudo fechado, eu não podia sair de casa, eu não podia ver a minha família, porque muita gente com comorbidade, eu não podia procurar emprego. Então eu falei, bem, o que eu vou fazer agora? E comecei a meditar em casa. Falei, olha, o que eu posso fazer no meio desse caos que está lá fora? O que eu posso fazer é cuidar do meu interno, cuidar da minha cabeça, porque se eu enlouquecer, não vai resolver nada, né? Então eu vou meditar, vou ficar aqui cuidando de mim e a espiritualidade, com a fé, né, com a nossa fé em Deus, com a fé com a espiritualidade, eu vou achar uma solução. E aí, Cris, parece que veio um sopro assim divino, como se eu ouvisse assim, Rafa, ensina as pessoas isso que você sabe, isso que você aprendeu, que você pratica. Vai para a internet, ensina as pessoas a cuidarem da energia, da espiritualidade, da fé, ensina as pessoas a meditar. E aí eu criei o Instagram, né, o @Via Energia, e comecei a dar aulas de meditação gratuitas para as pessoas ao vivo, em lives. E foi uma loucura, Cris, foi uma tsunami, assim, no primeiro dia vieram 10 pessoas, depois vieram 50, 100, 500 mil, eu já cheguei a fazer lives com 5 mil pessoas ao vivo, né? Imagina a energia de sustentar essa energia com as pessoas ali
em situação de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, com tristezas, com lutos. E aí eu falava, gente, vamos cuidar da nossa cabeça, é o que está ao nosso alcance agora. Então, com a bagagem que eu tinha em governança corporativa, planejamento estratégico, em tecnologia, eu transferi isso para um espaço terapêutico. Falei, bem, então, já que tem essa demanda, vamos parar de ser amadores e vamos profissionalizar a coisa. E aí, fui buscar formação nisso, fiz formação em psicanálise, fiz formação como reiki, fui fazer formação em meditação, né? Aprender a gerenciar as redes sociais, que para mim era algo novo, lidar com essa tsunami de pessoas ali do outro lado da tela, né? E aí a coisa cresceu, hoje a gente está com livro, a gente tem lives de meditação, eu tenho curso, tá? Graças a Deus é um grande sucesso o Instagram hoje. Que legal, né, gente? Conhecer um pouco mais da história do Rafael Valente, do Via Energia. Tem até já participação aqui, viu? Tem a Luciana Fugi, tá mandando aqui boa tarde pra gente. Boa tarde pra Luciana, boa tarde pra todo mundo. Obrigada, tá dizendo aqui que tá muito feliz de ter você como convidado especial hoje. Aqui é do nosso Comunica Fica a Dica. Gente, inclusive o Rafa, ele tá comentando sobre essa questão, né? Desse boom que foi a pandemia. Nós estamos em 2024, esse ano a pandemia está completando aí pouco tempo, vamos dizer assim, mas parece que já foi no século passado. Eu mesma, na pandemia também, como jornalista, fiquei trabalhando home office, né, o que foi assim uma loucura pra gente. Eu também, para quem me conhece, sabe que eu também sou professora da área de audiovisual, do Senac aqui de São Paulo, e a gente começou, de repente, a ter uma grande mudança e tudo que a gente fazia presencial virou online. E foi nesse período justamente que eu conheci o Rafael via internet, né? E comecei a acompanhar também, porque a gente em casa, acho que de modo geral, estava todo mundo dando uma pirada. Inclusive, o Rafael comentou dessas lives que reuniam aí milhares de pessoas. Gente, era incrível. E todo mundo participando de uma forma muito bonita e muito amorosa. E o Rafael sempre com muita generosidade, né? Tanto que hoje o Rafa, ele tem um livro que ele lançou, foi ano passado, né, Rafa? Foi no finalzinho do ano passado. Né? Finzinho de 2023, o livro Seres Energéticos. É um livro que, inclusive, está aí à disposição para quem quiser comprar. É o livro Seres Energéticos, que é o manual do seu despertar espiritual, pautado na metafísica e em práticas energéticas que o Rafa acabou de comentar, que ele se especializou como meditação, reiki e radiestesia. Antes da gente falar mais de comunicação, Rafa, queria que você comentasse sobre a ideia desse livro tão lindo. Obrigado, Cris. A ideia do livro, ela vem um pouco da minha história pessoal, foi como eu cheguei até esse universo da espiritualidade. Foi em 2016, Cris, eu tive um câncer, eu tenho uma marquinha aqui no meu pescoço, tive um câncer de tireoide. E passei por aquele processo, a gente perde o chão, a gente tem medo de morrer, e a gente entra num processo de, por que comigo? O que eu fiz para merecer, né? Por que a vida é tão sofrida? Eu brinco que é aquele cachorrinho do desenho da Corrida Maluca, que a gente fica, ó céus, ó vida, ó azar, a gente entra nisso, né? Sim. Então, durante o tratamento do câncer, eu fui buscar a cura física, mas eu queria entender o que somatizou esse sintoma físico, porque a gente sabe que o corpo, quando adoece, tem algo que a gente tem que olhar para o nosso emocional, para o nosso mental, para o nosso energético. Tudo é uma somatização. Então, nessa busca, Cris, eu fui conhecer a energia dos nossos chakras, eu fui conhecer o poder da meditação para trabalhar a nossa saúde mental. Eu fui entender a necessidade de cuidar da nossa vibração energética, né, da nossa vibe, como é o próprio nome da rádio, porque tudo é frequência, tudo é sintonia. Então, quando nós estamos numa frequência elevada, há uma tendência de você ter um pouco mais de saúde física, de você não adoecer o seu sistema. Então o livro conta esse apanhado da descoberta do câncer e a partir disso, como foi o meu contato com a espiritualidade que está além das doutrinas, né? O livro não vai ferir a fé de ninguém, não importa se você vem da doutrina católica, evangélica, espírita, da Umbanda, do Candomblé, né? A questão é como é a sua relação com a espiritualidade, com o todo, né? Para além daquilo que está da doutrina. Então, é um apanhado sobre os conceitos da espiritualidade universalista, vamos dizer assim, e aí eu entro muito nas questões dos nossos corpos sutis, dos nossos chakras, do reiki. O que é reiki, Rafa? Está muito bem explicado no livro. Sim. Como é que a gente trabalha a radiestesia, como é que a gente pode ter mais qualidade de vida física, a partir da saúde mental, emocional, espiritual e energética, o olhar holístico.
Pois é, gente. E é super interessante o Rafa comentar, né? Porque o trabalho dele não é focado especificamente numa religião. Ao contrário, engloba todas as fés, né? Eu gosto de dizer, Cris, que para mim, que não tem uma religião específica, me parece que as doutrinas falam a mesma coisa com palavras diferentes. Então, a minha família vem de uma formação muito católica. Eu sempre fui muito católico a vida inteira. E no catolicismo, a gente tem lá a palavra dizendo: vós sois templo do Espírito Santo. E no budismo, por exemplo, a gente tem a expressão namastê, que diz o quê? Que o Deus que habita em mim honra o Deus que habita em você. Então, são conceitos muito semelhantes, né? O respeito ao outro, a necessidade da gente ter autorresponsabilidade. Não faça com o outro aquilo que você não quer, que não gostaria que fizessem com você. Então, trazer muito esse divino que habita em mim. Como é que eu posso acessar esse divino? Tem gente que vai a uma igreja fazer uma oração, vai a uma missa e está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas eu explico no livro que mesmo quando eu vou a algum lugar, quando o meu corpo físico está em algum lugar, o meu acesso ao divino é por dentro. É a partir da fé, da oração. O que é a oração se não um ato de meditação? Onde eu me concentro, onde eu aprendo a acalmar a minha mente, onde eu aprendo a me conectar com esse espírito divino que habita dentro de mim. Então é sempre de dentro para fora, né? Eu não preciso necessariamente estar em um lugar para me conectar com Deus. Eu preciso trabalhar essa energia dentro de mim. Que lindo, Rafa. Gente, aqui no livro Seres Energéticos, o Rafael conta que os segredos das emoções do corpo astral, fala sobre práticas energéticas, fala sobre reiki, conta um pouco da história dele e também ensina demais, né, como a gente pode trabalhar tudo na vida, já que tudo, como o Rafa falou, é energia. Rafa, depois no final da nossa entrevista você vai falar como as pessoas podem adquirir teu livro, tá? Claro, com Vou certeza. pedir. Bom, quero falar um pouquinho de comunicação, já que estamos no Comunica Fica a Dica, esse programa tão especial que a gente ama fazer. Aqui na produção está o Kiko Bernardoni, o Doni nos trabalhos técnicos. Quem quiser participar, pessoal, é o 11 31710221 e estamos também ao vivo no YouTube, tá? Então, quem quiser participar, manda sua perguntinha aqui para o Rafael. Rafa, você comentou que sempre, de alguma maneira, por mais que tenha vindo da área de tecnologia da informação, estava conectado, vamos dizer assim, a pessoas da comunicação. Como é que você acha que foi possível você associar a espiritualidade e todas essas práticas que você foi se aperfeiçoando ao longo aí da tua trajetória com a comunicação? Maravilhoso, Cris. Eu acredito que não sou um entendedor nato da comunicação, não tenho informação nessa área, mas com o contato que eu tive com colegas jornalistas, a gente só comunica para o externo aquilo que tem no nosso interno, né? Então, primeiro, trabalhar a nossa verdade, a nossa integridade, me conectar com os meus valores. Quais são os valores essenciais para mim? O que eu acredito, o que eu não acredito? Qual é a minha verdade? E quando eu expresso essa verdade para o mundo, né, a partir dos canais de comunicação que a gente tem hoje, as redes sociais, as mídias, né, a página de cada um no Facebook, no Instagram, quando você coloca a sua verdade para o mundo, o movimento natural é se conectar com pessoas que compactuam dessa verdade, desse olhar, né? E natural também se desconectar de pessoas que não compactuam e está tudo certo. Então, para mim é muito natural o link entre espiritualidade e comunicação. Na medida em que eu conheço um caminho, né, e para cada um esse caminho pode ser diferente, pode ser único, um caminho para me conectar ao divino, que pode ser pela meditação, pela minha fé, pode ser fazendo uma oração ao meu anjo da guarda. Então, dominando esse caminho, eu quero levar essa mensagem, essa possibilidade para as pessoas, para que isso possa fazer sentido para a vida de outras pessoas também. E a comunicação é o veículo, né, que vai levar essa informação, né? E aí eu sou apaixonado pela área, tenho vários amigos jornalistas de relações públicas, de marketing. E por força das redes sociais, eu também precisei estudar muito essa questão do marketing digital, né? Então, como é que a gente aprende a comunicar aquilo que a gente quer dentro das redes sociais e associando isso também, Cris, por que não a uma oportunidade de construir um negócio, de ter uma fonte de renda, de poder ter qualidade de vida. Eu gosto muito da rede social, do online especialmente, é a liberdade que você tem de atuar em qualquer lugar, né? Então, com as técnicas que eu atuo, por exemplo, com as áreas holísticas, eu posso ter clientes no mundo inteiro, basta que essa pessoa esteja conectada a um celular. Eu posso levar a meditação para um monte de gente ao mesmo tempo.
posso dar aulas em grupo. Então, assim, para mim as coisas estão muito conectadas, a espiritualidade com a comunicação. Verdade. E, Rafa, como é que você se prepara para realizar, por exemplo, essas lives de meditação? Rafael tem feito já há algum tempo, semanalmente, uma live de meditação que reúne centenas, milhares de pessoas, como ele falou no início. Tem um preparo específico para estabelecer essa comunicação assertiva com esse público? Tem, assim, a gente pode trabalhar isso de dois olhares, o olhar da comunicação e o olhar da espiritualidade. Então, pela comunicação, a gente tem uma preparação de uma pauta. Num primeiro momento, quando ainda não tinha muita experiência com isso, lá atrás, 2019, eu deixava isso mais solto, deixava fluir no dia a dia. Mas agora eu preparo uma pauta mais quente. Então a gente tem as energias do dia, né? Onde é que está o Sol? O Sol agora, por exemplo, nessa semana o Sol está em Touro e a Lua está em Escorpião. Então a gente tem aspectos interessantes que a gente vai trabalhar na nossa comunicação das lives. A gente hoje, dia 25 de abril especialmente, a gente está num momento astrológico muito importante que é o fim de Mercúrio retrógrado. Que as pessoas têm o maior pânico de Mercúrio retrógrado porque queima lâmpada, queima chuveiro e as coisas mal resolvidas do passado que voltam, o tal do oi sumido, oi sumida, é uma loucura. E hoje o Mercúrio retrógrado está acabando. Então eu pego essas pautas do que está acontecendo no universo, na energia, na semana e trago isso para um tema para ser trabalhado na meditação. Então esse é o olhar da comunicação. Pelo olhar da espiritualidade, Cris, eu gosto de meditar antes da meditação. Olha que interessante. Então, para as pessoas, a meditação começa às 9 horas, para mim começa às 8. Aí eu estou me preparando ali, eu estou me conectando com os meus guias, eu estou pedindo proteção espiritual, eu estou pedindo luz, que seja levada a luz para as pessoas que vão participar daquela live, que seja levada a luz para mim, para que eu possa iluminar essas pessoas e trazer a mensagem que precisa chegar no coração delas naquele momento. É uma sinergia muito interessante, porque no Instagram você tem os comentários, né? Então, na medida que eu vou falando, eu vou lendo os comentários, eu vou percebendo como é que está a energia das pessoas naquele momento e a espiritualidade vai me alimentando também com a mensagem que precisa ser levada naquele momento. E é um trabalho bem difícil, na minha avaliação, né, como comunicadora, porque assim, as pessoas estão ali e fazem perguntas das mais aleatórias possíveis, né? E o Rafa está ao vivo e não tem uma triagem dessas perguntas, porque ele está ali respondendo coisas que estão aparecendo instantaneamente. E realmente é importante, né, pensar nessa assertividade. Online, Rafa, para quem pensa assim, eu também gosto das terapias holísticas, tenho vontade de montar o meu negócio online, estudei até aqui, mas não consigo estabelecer essa comunicação com o público. Tem alguma dica especial? Nossa, uma dica é comece urgente, porque em termos de mercado, Cris, o mercado da terapia hoje, ele é extremamente promissor. Quando a gente pensa, por exemplo, em saúde mental, a gente tem algumas referências interessantes. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, já fez uma pesquisa onde estabeleceu que o Brasil é o primeiro país do mundo em pessoas com crise de ansiedade e o quarto do mundo em depressão. Então, se você tem aí um universo de mais de 200 milhões de pessoas hoje no Brasil, quantas delas não estão precisando de cuidar da energia, de cuidar da espiritualidade, de cuidar da saúde mental? Então, a demanda de mercado é enorme. E o grande insight, as pessoas contratam de quem elas confiam, de quem elas conhecem. Esse é a máxima do marketing, né? Eu não vou contratar uma terapia de um terapeuta que eu não conheço ou que alguém não me indicou. Então, quando eu passo a desenvolver nas redes sociais um trabalho que vai promover credibilidade, que vai promover autoridade, que me coloca como referência naquele assunto que eu estou tratando, automaticamente o movimento que acontece as pessoas começam a querer te contratar. Então, existe demanda, né, por parte do público. O que as pessoas precisam aprender, Cris, é a se conectar com o seu público. Entender quais são as dores desse público, o que esse público está buscando, de que forma você consegue se diferenciar do mercado, tendo um serviço exclusivo. Eu falo para as pessoas, a energia de cada um é única. A energia de Cris Alcalá, só ela tem. Por isso que você está aqui hoje fazendo um programa sobre comunicação, numa rádio que fala tanto de espiritualidade. Porque é por sintonia, é por frequência. Então a energia de você que está nos ouvindo aí do outro lado do rádio agora, a sua energia é só sua. Você precisa buscar uma maneira de manifestar essa energia para o mundo, de manifestar essa verdade. Quando você se conecta com as pessoas a partir da sua verdade, da sua integridade, automaticamente, eu falo isso com muita segurança de mercado, por quem já passou por isso,
automaticamente as pessoas começam a querer vir até você e perguntar, então, como é que funciona o seu trabalho? Você tem consulta, você tem curso, você tem mentoria, como é que eu posso te contratar? É o movimento que eu vivo hoje. Que lindo. Eu queria também perguntar para o Rafa, gente, uma questão que eu acho que deve estar passando na cabeça de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Como é possível meditar? Rafael ensina, viu, gente? Isso é uma das perguntas que você mais recebe, né? Mas eu não consigo meditar, por quê? Tem alguma dica especial? Exatamente, eu falo para as pessoas, gente, remédio é para quem tá doente, a meditação é um remédio para a mente. Só que nós, Cris, aqui no Brasil, especialmente no mundo ocidental, você vê, eu estou na cidade de São Paulo que é super acelerada. A gente nasce numa cultura de que você tem que ser produtivo, de que você tem que se desdobrar em 2, 3, 4, 1000 pensamentos, 1000 projetos, 1000 coisas para fazer o tempo todo. Então, a gente não tem tempo para ensinar a nossa mente a desacelerar. Pelo contrário, eu quero ser mais produtivo, eu quero fazer mais com menos tempo, eu quero ser mais eficiente. É uma cobrança que a gente não tem lastro, a gente não tem perna para alcançar, né? Eu falo sempre para as pessoas, se você quer fazer mais, você quer ser mais produtivo, você quer ter uma mente com uma força maior, você tem que educar a sua mente a se tornar mais forte. E aí aparece contraditória a ideia, mas que para acelerar a mente, eu tenho que ensiná-la a desacelerar. Quando eu desacelero a mente, a qualidade dos meus pensamentos fica melhor. Eu melhoro a minha capacidade de concentração, de foco, de memorização. Não adianta eu estar com 10 projetos e tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não concluir nada. Então, vamos fazer uma coisa de cada vez, vamos priorizar. O exercício, para mim, mais importante da meditação, Cris, é aprender a silenciar a mente. Só que isso é prática. Eu sempre falo para as pessoas, você não aprendeu, você não nasceu aprendendo a andar. Primeiro você engatinhou, depois você tentou andar e caiu, tinha alguém segurando a sua mão. Então é um processo, você foi adquirindo musculatura nas suas perninhas para ficar fortinho e conseguir ficar de pé. Então essa musculatura também precisa ser adquirida na meditação. É natural que no começo as pessoas vão se perder, a gente se perde nos próprios pensamentos. Mas o exercício de meditação, Cris, é aprender a observar os pensamentos. E isso vem com a prática e todo mundo consegue fazer isso. Isso também faz parte do processo de comunicação, né, Rafa? Perfeito, perfeito. Que legal, que bacana. Bom, vou pedir para o Rafa convidar todo mundo para meditar com ele semanalmente lá no @viaenergia, para deixar os contatos dele também para quem quiser entrar em contato. Tem muitos cursos maravilhosos, tem um trabalho bem bacana realmente que o Rafa faz e que acaba reunindo espiritualidade e comunicação. Conta pra gente, Cris. Rafa. Eu tô ao vivo de graça, 0800, toda terça-feira, às 21 horas, aqui no horário de Brasília. Tem muita gente também fora do Brasil que acompanha nosso trabalho. Lá no Instagram, @viaenergia. Via Energia, tudo junto, sem espaço. É só acompanhar, não paga nada, é 0800. E tem alguns cursos também, né, Rafa? A gente tem curso de meditação, a gente tem a formação em radiestesia para quem quer se tornar terapeuta energético. A gente está com uma frente agora, a partir de 2024. Eu estou com uma frente de diversos treinamentos, consultorias, inclusive quero ensinar terapeutas holísticos também a dominar o Instagram e aprender a ter um espaço terapêutico com agenda lotada, como é a minha realidade hoje, graças a Deus. Que legal, que bom. Olha, gente, a nossa temporada aqui do Comunica Fica a Dica termina aqui. Em breve, nós vamos voltar com outros projetos bem legais aqui na Vibe Mundial. Eu vou contando isso para vocês também nas minhas redes, o pessoal da Vibe também vai divulgar. E assim, hoje eu realmente estou muito honrada de encerrar essa temporada aqui com chave de ouro, com o Rafael Valente do Via Energia, contando muitas coisas legais. Ah, Rafa, a gente não falou do livro. Conta como adquirir, claro. por favor. Quem quiser adquirir o livro Seres Energéticos, tem o site seresenergéticos.com.br. Tá tudo lá. Frete grátis para todo o Brasil. Vale super a pena, eu tenho, gente. É um livro muito especial, de muito conhecimento. E, assim, uma leitura gostosa, tranquila. O Rafa escreve com uma facilidade, assim, bem interessante e que, de fato, comunica. Na verdade, é um comunicador também nato, vocês viram, né? Além de terapeuta holístico. Rafa, obrigada demais pela tua participação aqui com a gente. Um prazer te receber, viu? Prazer é meu, Cris. Deus te abençoe. É um prazer estar nessa jornada, temporada do Comunica Fica a Dica. A honra foi toda minha, viu? Que bom, que bom. Gente, o Comunica Fica a Dica de hoje fica por aqui. A produção do nosso programa é do Kiko Bernardoni, nos trabalhos técnicos o Doni e o Eri Benevento. A direção da Vibe Mundial é da Dona Lucia Abreu e a direção geral aqui é
do Toninho Nascimento. Eu, Cristiane Alcalá, em nome de toda a nossa equipe, agradeço demais a tua participação. Um monte de gente dando boa tarde aqui. Obrigada, gente, pelo pessoal que estava dando um oi aqui no YouTube, que está com a gente aqui na Vibe Mundial. Um beijo grande, sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, tá? Beijo, tchau, tchau.